Mais um Cenário RI está no ar e hoje nós estamos na sede da Eucatex, onde eu converso com José Antônio de Carvalho, que é o vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da companhia. José Antônio, muito obrigada por nos receber aqui na sede da empresa. Primeira pergunta, eu queria saber de você um pouco mais sobre o histórico da Eucatex. Bom, a Eucatex é uma empresa bastante tradicional no mercado brasileiro. Ano passado, 2011, nós completamos 60 anos. Uma empresa com foco muito bem definido nos mercados de construção civil e indústria moveleira. Nós possuímos 4 unidades Fabris aqui no estado de São Paulo. Se a gente for falar um pouquinho da história, a primeira unidade nossa é a unidade de Salto. Ela começou ali por volta de 1960 e inicialmente produzindo sempre painéis de madeira, mas painéis mais voltados para a parte de forros, para isolantes acústicos. E a partir da década de 70 é que nós começamos a produzir os produtos que até hoje fazem parte do nosso portfólio. Além dessas 4 unidades no estado de São Paulo, nós possuímos também uma filial ou uma subsidiária integral nos Estados Unidos, em Atlanta. Ela faz toda a parte de coordenação da nossa atividade de exportação, não só para os Estados Unidos, como para todos os demais países. Nós somos uma empresa de base florestal, então essa parte a gente zela bastante por ela. Nós temos aproximadamente 46 mil hectares de florestas, também todas no estado de São Paulo, são mais de 70 fazendas. Enfim, dando uma visão geral, né? Ano passado tivemos um faturamento na ordem de 900 milhões, esse ano estamos com planos de chegar a 1 bilhão. Falando rapidamente dessas nossas unidades, como eu mencionei, são 4, 3 delas ficam em Salto. A primeira é a unidade de madeira, que eu mencionei, que começou produzindo aqueles painéis isolantes e hoje faz a chapa de fibra. Além da chapa de fibra, nós produzimos nessa mesma planta portas e painéis, portas para construção civil, painéis de divisória também para a área de construção civil, mas mais voltado para a área comercial de escritórios, etc. Temos também inaugurada recentemente no mesmo site, mas nós consideramos uma outra planta, uma nova linha de MDF, inaugurada em outubro de 2010. E uma planta para produção de tintas e vernizes, que fica aproximadamente 6, 7 quilômetros dessas 2 plantas que eu mencionei. Além dessas plantas, nós temos em Botucatu uma unidade para a produção de MDP e de pisos laminados. E voltando um pouquinho para trás, se a gente fosse falar em termos de capacidade, a fábrica de Salto são 240 mil cúbicos de chapa de fibra. A linha de MDF nossa, ela ainda está num processo de curva de experiência, porque ela é bastante nova. A gente não atingiu a capacidade plena ainda, mas quando a gente atingir, eu acredito em torno de 275 mil a 300 mil cúbicos ano. A fábrica de tinta são 36 milhões de galões de tinta, também por ano. E a fábrica de Botucatu é em torno de 430 mil cúbicos de MDP. Se a gente fosse falar um pouquinho de estratégia ou de forma de atuação nesse segmento especificamente, eu destacaria a parte que a Eucatex tem investido bastante nos últimos anos, que é a parte de criação de novos produtos. Nós procuramos ser a empresa mais de vanguarda dentro do mercado, a empresa que mais inova em termos de produto, a empresa que mais agrega valor nos produtos, porque nós entendemos que nós, quer dizer, não sendo líderes de mercado, se fôssemos partir para a fabricação de commodity, quer dizer, para a gestão de custo, muito provavelmente a gente estaria penalizando a rentabilidade da nossa atividade. Então a gente tentou ir para um caminho totalmente diferente da commodity, a gente tentou ir para um caminho de criação de produto. Isso, além do aspecto que eu mencionei da diferenciação, ele também acaba produzindo mais resultado por unidade produzida, né? Quer dizer, por conta da agregação de valor. E acho que o principal ponto desse é que a gente acaba tendo uma participação na vida do nosso cliente muito maior do que aquele produtor de commodity. E quais você diria, José Antônio, que são as principais vantagens competitivas da Eucatex e também as estratégias que a empresa utiliza? Primeiro é uma cultura, né? Uma cultura de diferenciar produto, uma cultura de estar sempre pensando em inovar, em fazer acabamentos diferentes e o investimento que a gente tem feito ao longo de muitos anos em pessoas e em equipamentos, em tecnologia.
Na área da construção civil, a gente tem algumas vantagens interessantes. Por exemplo, na área de tintas, nós somos dos poucos fabricantes brasileiros que, primeiro, tem uma gama completa de produtos. Nós não temos só... hoje existe um enorme número de fabricantes de tintas, mas muito poucos têm linhas completas de produto. A maioria deles tem linha de produto base d'água, que são produtos mais simples. Normalmente, o representante mais típico desse são os complementos, a massa corrida. Mas, por exemplo, não tem linha de solventes. A Eucatex tem uma linha completa, a exemplo dos líderes de mercado. Outra coisa é que nós temos uma distribuição no Brasil inteiro. São também, acho que não chega a preencher os dedos da mão, as empresas que têm essa distribuição no Brasil inteiro. E, por exemplo, pisos, a gente tem uma estratégia de ter pisos para diferentes segmentos. Nós temos pisos primeiro para uso residencial, depois para uso comercial, pisos premium, pisos econômicos, quer dizer, para atingir toda a gama enfim, de desejo desses nossos clientes. Na parte de portas, seguramente hoje nós devemos ser ou somos a maior empresa de portas do Brasil. Então, quando a gente olha as companhias, as construtoras cada vez mais profissionalizadas e construindo de forma cada vez mais profissional, companhias de capital aberto, por exemplo, hoje eu tenho certeza que nós somos a única empresa que, se tivermos um pedido amanhã para produzir 10 mil portas, nós somos capazes de entregar essas portas com prazo. Isso dificilmente você vai encontrar no Brasil. Nós podemos produzir em torno de mais de 300 mil peças por mês de portas. Na parte de divisória, já que a gente está enumerando um pouquinho de cada vantagem ou de cada estratégia que a gente tem, na parte de divisória, acho que o nosso grande destaque a facilidade de encontrar o nosso produto. A gente tem a divisória nossa, é uma divisória muito fácil de ser encontrada e muito fácil de ser montada. Quer dizer, existe um sem número de distribuidores e montadores. Quer dizer, se você quiser montar um escritório rapidamente, você entra na internet, você com muita facilidade identifica um distribuidor próximo de onde você está, um montador, e você no dia seguinte tem seu escritório pronto. Então isso eu acho que é uma vantagem bastante grande desse produto. E foi publicado essa semana o fato relevante de que a Eucatex vai aderir ao novo mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo momento da companhia, a importância de chegar ao novo mercado e sobre a divulgação do fato relevante. Recentemente, nos últimos anos, nós temos percebido, enfim, não só nós, mas de forma geral, que o mercado de capitais mudou bastante. Ele realmente passou a ser algo que anteriormente era visto para poucos, quase como um jogo que pouca gente conhecia, e cada vez mais é algo que as pessoas entendem como, enfim, uma fonte interessante de poupança, uma oportunidade interessante de aplicação de longo prazo. E, enfim, nós percebendo, quer dizer, essa alteração, nos últimos anos a gente tem procurado se aproximar, em que pese já sermos abertos há muitos anos, nos aproximar mais desse chamado mercado, dos gestores de renda variável, dos formadores de opinião. E nessa aproximação que a gente fez nos últimos anos, nós começamos a perceber, das várias conversas que nós tivemos, que, de forma geral, a Eucatex é uma empresa bastante bem vista do ponto de vista de gestão. Quer dizer, é uma empresa que se entende, atua em bons segmentos de mercado, segmentos muito promissores, né, como a construção civil, como a indústria moveleira, enfim, aí, sem falsa modéstia, mas assim, de forma geral vista como uma companhia bem gerida, mas que poderia ter uma percepção de valor melhor se ela avançasse um pouco nos seus níveis de governança. E tendo isso em mente, né, quer dizer, enfim, após esses vários encontros, essas várias reuniões e oportunidades que a gente teve com esses gestores, principalmente de renda variável, nós começamos a refletir sobre como é que nós poderíamos caminhar nessa direção. E porque a Eucatex é uma empresa que está organizada num modelo, vamos dizer assim, aquele primeiro modelo, onde você tem ações ordinárias, você tem ações preferenciais, o controle da empresa é exercido através da maioria das ações ordinárias, mas que, por outro lado, só representam 1/3 do capital. Então, uma pura e simples mudança da Eucatex para o novo mercado ensejaria automaticamente uma perda de controle por parte do controlador. E, enfim, quer dizer, tendo isso como um obstáculo, mas tendo o que eu mencionei inicialmente como objetivo, nós ficamos durante bastante tempo refletindo. Quando foi em maio desse ano, nós soltamos um comunicado dizendo, olha, nós estamos próximos de identificar um formato
que vai permitir a gente resolver essa questão. E isso já estava mais ou menos formatado na nossa cabeça, mas para que a gente tivesse uma oportunidade de ampliar a discussão com formadores de opinião e com gente que está mais afeita a esse mercado do que a gente, nós fizemos esse comunicado e, subsequentemente, aproveitamos esse período entre maio até esse comunicado de fato relevante que nós fizemos para aperfeiçoar essa ideia. Então enfim, contratamos um escritório importante de advocacia para nos orientar, tivemos diversas reuniões com acionistas da nossa própria empresa, de outras empresas, de tal forma a aperfeiçoar a ideia. E chegamos à conclusão de qual é essa ideia, formatamos essa ideia, e justamente esse fato relevante publicado, ele traduz esse caminho que nós pretendemos trilhar. Basicamente, no que consiste esse caminho? Quando foi no início de julho, nós criamos uma empresa que chama-se ECTX. Ela é uma empresa que é uma subsidiária integral da Eucatex S.A., mas ela foi criada, vamos dizer assim, parafraseando aí, uma imagem e semelhança da nossa Eucatex, quer dizer, todas as filiais que a Eucatex tem, todos os CNPJs que a Eucatex tem nas diversas florestas, todas as licenças para fabricar tinta ou fabricar portas, etc. Enfim, todas essas licenças e todos esses requisitos essa empresa tem. Quando foi no dia 2 de julho, então ela foi criada com este formato. No dia 2 de julho, nós fizemos o chamado drop-down, né? Quer dizer, nós passamos todos os ativos e todos os passivos da Eucatex S.A., nós passamos para essa empresa ECTX. Então, a ECTX hoje, de verdade, todas as unidades Fabris, todas as marcas, todas as florestas, todo o patrimônio, né? Vamos dizer assim, todos os bens da Eucatex e todas as responsabilidades que a Eucatex tem com relação ao seu passivo, elas são hoje de propriedade da ECTX. O que nós viemos comunicar nesse fato relevante? Que não só nós fizemos essa providência e que ela, independente da gente estar ou não estar, mas nós vamos ao novo mercado, essa providência, até para dar um pouquinho de conotação, essa providência de centralizar as nossas atividades na ECTX já trouxe um grande ganho para a Eucatex do ponto de vista administrativo, porque nós concentramos toda a nossa atividade numa empresa só. Para dar um exemplo simples, existem sistemas de gestão de empresa. Cada sistema desse, anteriormente nós tínhamos 3 sistemas diferentes, eram 3 equipamentos que não se conversavam, mas que faziam a gestão de toda a atividade do Grupo Eucatex. Com o advento do ECTX, nós concentramos todos esses 3 equipamentos num só. Então hoje, por exemplo, o cadastro de clientes da química da Tintas é possível de ser visto pelo cadastro de clientes do piso. As peças da nossa fábrica de Botucatu são vistas pela fábrica de Salto. Então, a parte de controles, de contabilidade ficou muito mais simples. Então, este movimento por si só já foi bastante interessante. Mas, como eu disse, ele foi o início de algo que a gente veio amadurecendo e que basicamente é o seguinte: nós vamos pegar essa empresa ECTX e vamos solicitar que ela seja listada no segmento de governança máxima do novo mercado. Nós estamos praticamente prontos para fazer essa solicitação e do que nós fomos informados, isso tem um tempo para ser concedido, porque pode ter algumas idas e vindas, de aproximadamente 90 dias. Então, no momento que a gente pedir, nós marcamos isso como dia D. Em torno de 90 a 120 dias depois, a companhia estará listada. Neste momento, nós vamos convidar os nossos acionistas atuais, preferencialistas da Eucatex S.A., para que eles, se assim julgarem interessante, possam trocar a sua ação preferencial da Eucatex S.A. por uma ação ordinária da ECTX. Quer dizer, eles deixam de ser acionistas da Eucatex S.A., que na verdade hoje, do ponto de vista de ativos e passivos, ela não tem mais nada. A Eucatex S.A., do ponto de vista de ativo, ela só tem o quê? O investimento na ECTX, com a contrapartida do patrimônio. Bom, nós vamos convidar esse acionista para ele deixar de ser acionista da Eucatex S.A. e ser diretamente um acionista da ECTX. Com isso, qual é o benefício? Primeiro, o objetivo principal é que ele passa a ser acionista de uma empresa que tem o nível máximo de governança, que tem toda a sua estrutura voltada para ser mais transparente, para ter um conselho mais ativo,
Por exemplo, hoje ele vai passar a estar no chamado mesmo veículo do controlador, porque hoje o acionista minoritário da Eucatex, ele está num veículo de ações preferenciais, ele não está num veículo de ações ordinárias. Se ele assim desejar e passar para esse ETX, ele vai estar no mesmo veículo do controlador e, enfim, com todas as prerrogativas também do novo mercado. E nós entendemos com isso que vamos estar atendendo a um desejo manifestado por diversas vezes, por diversas casas de gestão, de investimento, e além dos vários produtos, o que a gente espera também é que isso venha trazer uma melhor percepção de valor da nossa empresa. Hoje nós temos alguns pares no mercado, algumas empresas abertas que trabalham nessa área, ou que têm como foco os segmentos ou da indústria moveleira ou da construção civil, ou ambos, e a gente vê que de forma geral essas empresas são negociadas por múltiplos mais interessantes do que os múltiplos da Eucatex. Quer dizer, num julgamento bastante simplista, a gente poderia entender que a Eucatex é uma empresa que está barata, talvez por algumas razões. Uma dessas que identificamos é essa questão da gente não estar no nível máximo de governança. Então, um dos subprodutos importantes que a gente espera também é uma visão ou uma percepção de valor melhor da nossa empresa. Tá certo, José Antônio, muito obrigada mais uma vez por nos receber. InfoMoney, informação que vale dinheiro.